Muito boa tarde, bem-vindos à conferência O Código de Governo das Sociedades de 2023, organizada pela AEM e pelo IPCG, o Instituto Português de Corporate Governance. Em nome de ambas as instituições, tenho muito gosto em cumprimentar todos os presentes, naturalmente com uma saudação especial aos representantes das empresas associadas à AEM que aqui nos acompanham, bem como àqueles que se juntam a nós pela primeira vez. O meu nome é Matilde Pérez, sou Policy Manager na AEM, a associação que representa em Portugal e na União Europeia as empresas emitentes e empresas cotadas nacionais. A AEM conta entre os seus membros fundadores com a totalidade de empresas e grupos emitentes representados no índice PSI, bem como um conjunto das empresas mais representativas do PSI geral, e representa a voz comum e o interesse coletivo das empresas emitentes de valores mobiliários em todos os temas com relevância para a respectiva atividade em Portugal e na Europa. Esta sessão incide sobre a revisão de 2023 do Código de Governo das Sociedades em vigor, a qual representou mais um importante momento de consolidação do modelo de matriz privada do regime recomendatório do Governo das Sociedades. Aproveito por isso para destacar a continuada abertura e disponibilidade entre a AEM e o IPCG para dialogar de forma profícua para a evolução e contínua estabilização do sistema de governo das sociedades em Portugal. E é neste contexto que hoje iremos abordar de forma prática e informativa as alterações introduzidas na revisão de 2023 do Código de Governo das Sociedades, partilhando a reflexão e o conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos, no diálogo com todas as partes interessadas e procurando ajudar no processo de acolhimento do texto do novo Código, de forma a capacitar as empresas na sua adaptação e bom acolhimento do mesmo. Iremos, por isso, atribuir particular atenção a três aspectos: às principais linhas de revisão do Código, aos aspectos práticos de interpretação e aplicação do Código e, por último, às novas tendências do governo societário e à sua articulação com a revisão do Código na perspectiva da estratégia das empresas. Passo então a cumprimentar e a apresentar os oradores da nossa conferência. Duarte Calheiros, vice-presidente da direção do IPCG e presidente da CAM, a Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização. Rui Gouveia, membro da direção da AEM e secretário da Sociedade da CEMAPA, ambos responsáveis pelas intervenções de abertura desta tarde. Rui Pereira Dias, membro da CAM, que nos falará sobre o Código de Governo e a resposta aos desafios futuros do Governo das Sociedades. Mariana Fontes da Costa, diretora executiva da CAM, responsável por explanar as principais alterações introduzidas na revisão de 2023 do Código de Governo das Sociedades. E Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo na AEM e membro da CAM, que falará da articulação entre o Código de Governo, Sustentabilidade e o novo Corporate Governance. Por fim, poderemos ter espaço para algumas questões, pelo que peço à audiência o favor de as colocar no chat Q&A aqui do Zoom, para na parte final da sessão as mesmas poderem ser endereçadas ao painel de oradores. Aproveito ainda para indicar que esta conferência está a ser gravada e será disponibilizada mais tarde, convidando-vos por isso a seguir a atividade da AEM através do nosso site e redes sociais, onde divulgaremos a ligação para a gravação. E sem mais demoras, tenho muito gosto em passar a palavra ao Dr. Duarte Calheiros para a primeira intervenção desta tarde. Boa tarde a todos. Tenho muito gosto em estar aqui em representação do IPCG nesta conferência organizada pelo IPCG e pela AEM sobre o Código de Governo das Sociedades, a que me passarei a referir como CGS, e a propósito da segunda revisão concluída este ano. Não tenho a menor pretensão de fazer qualquer consideração técnica sobre esta revisão, para o que temos aqui pessoas bem mais qualificadas do que eu, mas gostava de fazer alguns comentários sobre todo este processo do CGS do IPCG, do caminho que percorremos até aqui, dos resultados que foram obtidos e do futuro em termos de corporate governance. Há cerca de 10 anos, como alguns se lembrarão, na cerimónia de comemoração do 10º aniversário do IPCG, o então presidente da CMVM anunciou que estava na altura do CGS passar a ser um exercício de autorregulação, tendo encarregado o IPCG da tarefa de criar um Código de Governo das Sociedades. Pareceu-nos a todos no IPCG, nessa época,
que mesmo tendo o Instituto sido encarregue dessa missão, ela teria que passar por um consenso muito alargado com as empresas emitentes representadas pela AIM, e que tal consenso teria também que passar pela CMVM, não só em relação ao texto final do CGS, mas igualmente sobre o processo de acompanhamento e monitorização do código que se lhe seguiria. O processo foi complexo e demorado, até pela gênese que esteve na fundação da AIM, mas foi possível, com cedências de todas as partes envolvidas e com algum pragmatismo, chegar a uma primeira versão do CGS ainda em 2017, que entrou em vigor em janeiro de 2018 para aprovação pelos órgãos sociais do IPCG, da AIM e com a assinatura de protocolos, entre o IPCG e a CMVM, por um lado, e entre o IPCG e a AIM, por outro, acautelando o futuro das suas relações e instituindo para o efeito um processo de gestão. Passados estes anos, e aproveitando para referir que no âmbito da CAM aprovámos há dias o relatório anual de monitorização relativo ao exercício de 2022, o qual corresponde já ao 5º ano de monitorização, foi possível, com muita persistência e profissionalismo, termos um quadro de entendimento na área do corporate governance em todas as empresas emitentes e até em empresas não emitentes. A gestão deste processo foi criada absolutamente raiz. As equipas executivas de monitorização do CGS, que têm tido algumas alterações ao longo destes anos, foram de responsabilidade exclusiva do IPCG. Entendo que este processo tem evoluído não só em função da própria legislação, mas também em função dos muitos contatos e reuniões que a equipa executiva da CEM tem realizado com responsáveis a diversos níveis pelas áreas de governance das empresas monitorizadas, de que resultou um acréscimo de conhecimento sobre a realidade em que cada empresa se movimenta nesta área. Mas, para além do que acabo de referir, temos também estado atentos à realidade de outros países, sobretudo europeus, beneficiando das interações e partilhando experiências com algumas entidades europeias congêneres, como é o caso da ICGC Network, em cuja última reunião o Rui Pereira Dias participou este ano em Bruxelas, e em que contamos continuar a estar representados regularmente em eventos futuros. Sem qualquer intuito elogioso, antes realçando o trabalho de equipa que tem sido feito, gostaria de registrar que conseguimos ao longo destes anos cumprir com todos os objetivos que implícita ou explicitamente estavam no desafio que nos foi feito pela CMVM, substituindo-a neste processo de criação e gestão do novo código, agora no âmbito da sociedade civil. Em termos de monitorização do código, cumprimos todos os prazos que protocolámos com a CMVM, assim como os que impusemos a nós próprios, antecipando-os todos os anos. Promovemos duas revisões do código, uma em 2020 e outra que irá hoje aqui ser analisada, ambas preparadas por uma comissão delegada do IPCG e da AIM, cumprindo também a esse respeito o calendário tendencialmente bienal, constante dos protocolos assinados com a AIM e com a CMVM. Hoje, passados estes anos, com a muita persistência e profissionalismo que já referi, de todos os que nos envolvemos neste projeto, temos um quadro de entendimento estável, mas também evolutivo na área do corporate governance junto de todas as empresas emitentes e até não emitentes. Os resultados alcançados nestes últimos 5 anos são bem evidência do trabalho que foi feito pelas empresas monitorizadas, as quais vimos adaptarem os seus processos e as suas equipas às necessidades do corporate governance e das recomendações constantes do código. Mas, para além disso, e numa nota que julgo que não fere a confidencialidade do processo, registámos em variadas reuniões que a reunião de monitorização que a equipa de monitorização teve com os emitentes, uma vontade e preocupação expressa por parte destas quanto ao cumprimento das recomendações do código. Penso que isto é bem a prova da preocupação que as empresas têm hoje com estes temas, que, como bem sabemos, eram em boa medida considerados de menor relevância há poucos anos. Creio que estarei a transmitir o espírito de todos aqueles que têm participado deste processo associado ao CGS e do empenho das empresas no acolhimento progressivo e crescente das recomendações dele constantes. Os resultados da monitorização do exercício de 2022, que oportunamente divulgaremos, bem o documentam. Entendo ainda que este trabalho associado ao corporate governance, quer na evolução dos seus princípios e recomendações, quer na dimensão do universo das empresas e entidades que poderão ser abrangidas, tenderá a ter cada dia mais importância e maior reconhecimento. O IPCG está a trabalhar nesse sentido e continuará a fazê-lo.
A revisão do CGS que este ano concluímos e que recebeu o contributo de diversas pessoas de variadas áreas, académicos, gestores, juristas, administradores de empresas, quer a título individual, quer institucional, assim como de todos os membros dos órgãos sociais do IPCG e da AIM, é o exemplo dessa evolução que pretendemos continuar no futuro. Penso que o resultado desta revisão de 2023, sobre a qual vamos ouvir os participantes de seguida, põe o código do IPCG no lugar que muito consideramos ser o seu. Por um lado, o do respeito e reforço dos avanços já alcançados, e por outro, a contribuição equilibrada e fundamentada para novos avanços na boa governance a que todos devemos aspirar no futuro. Finalmente, gostava de deixar uma palavra de forte apreço e de agradecimento pelo difícil trabalho que a Comissão Delegada para a Revisão do Código, constituída pelo Rui Pereira Dias e pela Mariana Fontes da Costa, indicados pelo IPCG, e pelo Abel Sequeira Ferreira, em apresentação da AIM, desenvolveu em prol desta segunda revisão do Código do IPCG. Muito obrigado a todos e uma boa tarde de trabalho. Um abraço. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Dr. Rui Gouveia. Obrigado, Matilde. Em primeiro lugar, cumprimento todos os participantes e oradores da presente conferência. E não sem antes agradecer o convite que me foi endereçado para, juntamente com o representante do IPCG e da CAM, o Sr. Eduardo Calheiros, por ser uma intervenção de abertura desta conferência, cuja iniciativa e organização, parte da EM, do IPCG, também felicito, pois é da maior relevância, atendendo à atualidade do assunto sobre o qual esta conferência versa, que é a revisão, esta segunda revisão do Código de Governo das Sociedades do IPCG. Atendendo à natureza desta minha intervenção, que não se pretende de modo algum técnica e também ao tempo que me foi disponibilizado e que prometo que cumprirei, faço assim ser mais longas esta minha intervenção. Em primeiro lugar, e para abrir uma apresentação sobre o papel do Código do Governo das Sociedades, julgo que devemos fazer uma rápida visita sobre a sua origem e antecedentes e, de seguida, sublinhar também alguns aspectos relativos ao seu papel atual, presente, e destacar alguns dos objetivos sobre o papel que este código poderá e deverá ter no futuro. Assim, no que respeita ao passado, e pedindo já desculpa pela repetição face à intervenção do Dr. Eduardo Calheiros, no respeito aos antecedentes deste código, vou destacar uma breve cronologia e começar, se calhar, começar efetivamente por enunciar o ano 1999, como princípio do sistema recomendatório português, quando o supervisor e o regulador do nosso mercado, a CMVM, criam um conjunto de recomendações, impondo uma divulgação do seu cumprimento. 2 anos mais tarde, em 2001, afirma-se então a obrigação de divulgar o cumprimento das recomendações ou do seu não cumprimento e a sua fundamentação, o nosso velho conhecido e que se mantém no sistema de comply or explain. Destacamos também, pela sua relevância, a Constituição do IPCG em 2003 e mais tarde, em 2007, de facto é um ano marcante, porque verifica-se a primeira grande revisão das recomendações, uma arrumação sistemática, a inclusão das mesmas num corpo codificado, o Código de Governo das Sociedades, e em que julgo que passamos de 14 recomendações para 43 recomendações. Foi, de facto, um momento muito marcante para as emitentes e para todos os stakeholders envolvidos neste processo. Surgem, entretanto, algumas iniciativas sobre o governo societário, também nesse enquadramento, o Eduardo Calheiros já aludiu, é constituída a nossa associação, a AEM, em 2010, e mais tarde, portanto, já em 2011, no seio do IPCG, é preparada uma primeira versão de um código de governo, segue-se uma nova versão mais tarde, em 2014, e faz depois um caminho em que levou também ao questionamento da futura existência de 2 códigos, e é nesse contexto que a própria CMVM informa que pretende deixar de publicar o seu código, evitando-se a duplicidade dos 2 códigos e viabilizando-se um código único e surgido da autorregulação. Nasce assim o Código de Governo das Sociedades do IPCG, que entrou, como foi referido, em vigor em 2018. E esse código nasceu efetivamente do diálogo entre as várias entidades interessadas e com estruturas de governance adequadas ao seu acompanhamento, destacando-se a CAM, a CAM e a articulação entre o IPCG e a AEM. E este código, podemos dizer, ele mereceu ampla adoção pelas sociedades cotadas. Foi revisto pela primeira vez em 2020 e é revisto uma segunda vez em 2023, que nos traz a esta conferência.
Pronto, chegamos assim ao presente, a este momento atual, e já perante, de facto, um terceiro texto do Código de Governo das Sociedades do IPCG, e já com 4 exercícios de monitorização, e já praticamente também concluída, como foi referido, a quinta monitorização. Por isso, não, é evidente que vivemos um ciclo de maturidade, de vigência do Código e do seu sistema, do sistema de monitorização, ao qual não é alheia a dedicação da equipa da CAM e dos demais intervenientes no processo de monitorização, num espírito muitíssimo construtivo e de boa colaboração. Fim desta viagem ao passado e esta referência ao contexto atual, e para a conclusão desta minha apresentação, falarei um pouco sobre uma visão de futuro do código. E falar sobre o futuro do código obriga a falar sobre o contexto da sua aplicação e dos seus objetivos. É inquestionável que o código deve ser um guia, um farol das boas práticas do governo societário das sociedades, do nosso mercado. Porém, o código tem e terá sempre aplicação num determinado contexto, hoje e nos próximos anos, no mercado de capitais português, com as suas especificidades e que enfrenta desafios grandes, como sabemos. Por esse motivo, o objetivo do código não se deve esgotar numa visão única, de constituir apenas um referencial de melhores práticas a atingir, mas, na nossa opinião, deve também ter como objetivo contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais português e da própria competitividade das sociedades que nele estão cotadas. E já agora, e para finalizar esta minha intervenção, e a propósito do contexto de vigência do código, que é muito desafiante, contexto atual, lembrei-me de uma declaração conjunta dos ministros das Finanças alemão e francês, que é muito recente, 13 de setembro, publicada no jornal, sobre a necessidade de dinamizar o mercado de capitais europeu. Na realidade, as dificuldades não são só do nosso mercado, não são só portuguesas, mas também do próprio mercado europeu. E nessa declaração, os dois ministros enunciam várias medidas objetivas de resposta para o desenvolvimento do mercado de capitais europeu. E referem também o inevitável pacote legislativo da sustentabilidade, tem que ser aprofundado, implementado, etc. Conjunto de referências. Mas logo de seguida, no mesmo parágrafo, referem algo muito interessante e que não pude deixar de reter. Referem, e perdoem-me o meu inglês, porque de facto a declaração é em inglês, que "and we need to make sure that requirements are manageable." Ou seja, a propósito da implementação do novo regime da sustentabilidade, não é esquecida pelos autores dessa declaração a necessidade de o mesmo ser gerível ou viável, manageable. Assim, neste atual contexto de grande sobrecarga legislativa, já iniciada e prevista para os próximos anos, com várias sobreposições, origens, fontes, regulatórias, e também num contexto internacional, económico, de grande definição, julgo que também é útil trazer esta visão mais prática, para não se perder de vista aqueles objetivos da aplicação futura do código e nas suas revisões futuras, ou seja, nomeadamente que a avaliação de futuras alterações tenha sempre em conta a viabilidade da sua aplicação e que o código não deixe também de contribuir para o desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Muito obrigado. Muito obrigada, Rui. Agora para o outro Rui Pereira Dias, que nos falará sobre o Código de Governo e a resposta aos desafios futuros do governo das sociedades. Muito obrigado, Matilde, e muito obrigado a todos os presentes. É com enorme gosto que aqui estou perante todos. Estes têm sido anos de trabalho intenso, mas muito profícuo no tratamento destes temas da governance, e isso só tem sido possível graças à colaboração muito empenhada e muito intensa entre os vários envolvidos. Desde logo o IPCG, toda a sua direção, que tem desde o início, desde o primeiro momento em que esta aventura começou em 2018, assegurado a existência dos meios indispensáveis à feitura do trabalho de monitorização, por um lado, e ao exercício de revisão periódica dos termos do código que nos rege,
E por outro lado, a AEM, que também com um conhecimento muito grande da realidade e uma intervenção muito viva no nosso mercado, que não é alheia naturalmente ali toda a vontade que põem no que fazem o Abel Sequeira Ferreira e a Matilde Pérez. Também contribuem neste trabalho conjunto para que tudo vá evoluindo pouco a pouco no conhecimento das matérias da governance e no seu tratamento no nosso mercado. E, portanto, cumprimento as direções de ambas as instituições por esse trabalho que vêm fazendo ao longo destes anos. A mim pediram para falar do nosso código em que medida está aqui a resposta aos desafios futuros do governo das sociedades. Bem, é preciso colocar isto no contexto, ou a minha apresentação no contexto, que é a de falar imediatamente antes da Mariana, que vai dar um panorama mais bem definido, mais particularizado das mudanças que houve com esta revisão e, portanto, eu diria que uma grande parte, para não dizer a totalidade daqueles que me ouvem, vão estar apenas a fazer isto servir de caixa de reverberação prévia para se prepararem para ouvir sobre essas alterações em concreto. Eu, de qualquer modo, para responder este desafio, achei que havia essencialmente duas coisas a dizer. Ou duas perspectivas que nós podíamos tomar. E reparem que, além deste, só vos maçarei com mais dois slides, um para cada um destes títulos, digamos assim. Em primeiro lugar, o que nós temos é um código no presente, que naturalmente se faz daquilo que é a realidade atual, se faz de um exercício que foi um exercício trabalhado, trabalhoso, envolvendo muitos intervenientes, que beneficiou da colaboração de muitos intervenientes e por isso deve muito a todos aqueles que tiveram essa amabilidade de connosco falar em diversos momentos e de sugerir alterações a inserir no código. E naturalmente é um reflexo do seu tempo, não é? Numa frase muito usada e se calhar abusada da filosofia, parafraseando, o código não é só o código, é o código e a sua circunstância. E ele existe no contexto que temos e a sua evolução é possível e é desejável, tendo em conta o mercado a que ele se aplica. O Dr. Rui Gouveia já mencionou isso, a necessidade de estarmos atentos à realidade e de procurarmos não transplantar para Portugal acriticamente conceitos ou ideias que surjam no estrangeiro. Por mais bem intencionado do que seja esse transplante, nós devemos realmente ponderar sobre o que é que vale a pena receber e o que é que não faz sentido receber para a boa evolução das regras de governance do nosso país e do nosso mercado. Portanto, por um lado, ver o que é que nós temos no presente, mas que é, digamos assim, virado para o futuro, pensando nas evoluções que estamos a sentir, e por outro lado, ver o que é que futuro, que não está neste código, mas que pode começar a fazer sentido nós prepararmos, estando atentos para novas realidades que aí vêm e vendo de que maneira, indo preparando eventuais alterações futuras, no sentido de adequar o quadro recomendatório à nossa realidade. Enfim, no presente que nós aqui temos, presente em duplo sentido, presente no tempo e esta prenda que esta comissão deixa ao mercado, nós temos três temas essencialmente que foram tocados com um pouco mais de intensidade nas regras do nosso código. Temos, por um lado, o tema da sustentabilidade, que é um tema incontornável nos nossos dias,
e que, apesar de já ser objeto de menções na versão originária do código e decorrente da anterior revisão, sobretudo quando se inseriu uma primeira recomendação que pedia que se olhasse à forma como, no fundo, tido em conta, são tidos em conta os interesses da comunidade em geral, aqui houve um aprofundamento dessa referência, que está presente essencialmente não só, mas sobretudo no novo capítulo primeiro, numa nova ordenação, que aí encontramos, como a Mariana também terá a oportunidade de nos explicar. Depois, a noção do risco é uma noção clássica da atividade económica, omnipresente, e ela também é tratada no código. Seja, por um lado, pela recomendação que surge da existência de uma comissão de risco, veremos já em que termos surge essa recomendação, seja também na sua interligação, e daí que estas imagens sejam assim um pouco sobrepostas, não por acaso, que a ligação do risco e da sustentabilidade também está presente, e por isso é que encontramos recomendações que pedem que as sociedades, no fundo, informem acerca de aspectos relacionados com o risco climático e com a sustentabilidade ambiental e social. Por outro lado, também os desenvolvimentos a que vimos assistindo na realidade, em que o último ano terá sido brutal em termos de evolução, com a propagação do uso de ferramentas como o ChatGPT e outras congêneres, o papel da inteligência artificial vem ganhando uma relevância central neste contexto da governação, também da governação das sociedades, não só da atividade em si mesma das sociedades, mas mesmo em temas de governação, começa a ser discutido um pouco por todo o lado qual é o papel, quais são os perigos que a inteligência artificial coloca. E eu perguntei há poucos dias ao ChatGPT o que é que ele teria a dizer sobre o papel da inteligência artificial em matéria de risco nas empresas, e a primeira resposta que ele me deu foi sobre o que a inteligência artificial pode fazer em favor do controlo do risco. Só depois de reformulando a questão e perguntando se não há nenhum perigo surgido da inteligência artificial para o risco, é que ele, à segunda, lá concedeu que sim. E é evidente que a utilização dessas ferramentas, um pouco mais a sério, é passível de trazer riscos. É por isso que também temos referências que depois serão mencionadas pela primeira vez ao tema da inteligência artificial. Enfim, isto é o presente que temos no código, na sua versão hoje em vigor, que após esta revisão de 2023, em que tive o gosto e a honra de trabalhar com a doutora Bélsica Ferreira e a doutora Mariana Costa, e que, portanto, agora vai sendo aos poucos assimilado também pelo mercado. Não queria deixar nos minutos que ainda me restam, não queria deixar de fazer aqui um exercício mais especulativo sobre o que é um futuro que nós podemos começar a ir preparando em termos de temas que porventura fará sentido começarmos ou continuarmos a tentar. Por um lado, todos conhecemos hoje em dia também quase omnipresente referência a um propósito societário, ou usando a expressão em inglês, porque a tradução pode ser discutida, de purpose, de um corporate purpose. Será que o código também deveria evoluir no sentido de fazer referência a um tema como é o do purpose? Eu não por acaso coloquei aí em conjunto outros três conceitos que são utilizados todos em conjunto no código de corporate governance inglês, que continua a ser naturalmente uma referência para todos nós, embora voltando ao que já se disse, devamos sempre ter consciência de que são realidades distintas, aquelas a que se dirigem um código do IPCG e um código que visa o mercado inglês, mas a noção de purpose, de estratégia e de valores
surge tudo em conjunto quando se fala pela primeira vez no código inglês sobre estes temas. E também o seu alinhamento com a cultura empresarial. Que é também um outro tema que já se escreveu entre nós sobre ele, embora não muito, que o direito tende a não, pelo menos até agora, a dar uma grande atenção, mas que todos aqueles que aqui estão, que lidem com a gestão, sabem bem a relevância central que tem o conceito de cultura para a realidade interna das empresas. E eu diria até a relevância crescente que tem, porque, pelo menos de uma dos contactos que vou tendo, das pessoas com quem lido, sobretudo quando falo com as gerações mais jovens, vejo uma cada vez maior atenção, que é dada, uma cada vez maior preocupação e relevância que é dada, até na escolha dos seus trabalhos, das empresas em que querem trabalhar, à cultura da empresa. Ou nas decisões sobre se pretende ficar ou não ficar. Portanto, a noção de cultura é de facto uma noção que tem vindo a ser objeto de mais atenção. Creio que na perspectiva da gestão, mas aí sou eu a enfiar a alheia, ela é extremamente relevante. Isso não significa que ela deva ser tratada também num código de governo. Agora, acho que a questão deve ser colocada, acho que deve estar no mapa e devemos todos aqueles conceitos que na origem são essencialmente conceitos da gestão, mas que podem ter relevo para a vida jurídica ou para o aspecto da regulação jurídica das sociedades, nós devemos estar atentos a eles. O purpose é justamente um desses aspectos. Ele é certamente essencial para a gestão de empresas, sobretudo a partir de uma certa dimensão. Aí não há qualquer dúvida. As dúvidas podem surgir sobre qual é a sua utilidade quando é passada para um plano jurídico. Até pelo perigo, eu um pouco a brincar, pus aqui valor no plural e no singular. É que valores surgem associados a esta ideia do purpose e da estratégia, tudo isto até aparece no mesmo princípio inglês. Mas muitas vezes no mercado os investidores estão interessados no valor gerado para os acionistas e para os investidores em geral. E também não podemos desvalorizar essa visão em face de empresas que continuam a ter, apesar de tudo, como fim ou como escopo o lucrativo. Muito ligado também a estes temas está o tema da ética empresarial. Nós temos assistido também uma presença maior dos temas da ética. A ética é um pouco uma espada de dois gumes. Ela pode servir para, de facto, que nós atentemos aspectos essenciais da boa governação. Ela, ao mesmo tempo, pode servir como máscara de más práticas, na medida em que apenas é verbalizada sem que tenha um verdadeiro conteúdo, e isso pode ser até prejudicial para as empresas. Portanto, é preciso sabermos bem de que é que estamos a falar quando falamos em ética e que relevo é que ela deve ter. Enfim, no relacionamento entre todos os agentes no mercado, parece-me que ele é um conceito muito importante. Eu creio que todos nós contribuímos para ele quando lidamos, nós na monitorização, o IPCG, a AM, com o mercado, com a CMVM também como seu interlocutor no mercado, com plena transparência e procurando exercer com independência, com proficiência as nossas funções. Essa é, no fundo, uma maneira de afirmar na prática a ética. Até que ponto é que ela merece uma consagração ao nível de um código de governo, também é algo que pode ficar no ar, apenas como desafio para essa discussão. São mais dois pontos. Por um lado, os stakeholders, na verdade, nós já temos muitas referências aos stakeholders, ou vem crescendo pelo menos as referências aos stakeholders. Já desde o início, desde a primeira versão, pelo menos num princípio, o código já falava nos trabalhadores, que é um primeiro stakeholder muito importante e que às vezes o discurso ESG dos nossos dias pode tender a apagar a importância do papel dos trabalhadores.
Enfim, esse capitalismo responsável que vem sendo defendido por muitos é aquele capitalismo que toma em consideração o ambiente e toma em consideração aspectos sociais, mas não podemos esquecer que a primeira responsabilidade social das empresas é justamente junto daqueles que trabalham na empresa. Portanto, o papel dos trabalhadores que às vezes é visto como algo mais do passado e não tão sexy, perdoem-me a palavra, como o ESG, na verdade é um tema que tem que estar sempre presente quando pensamos em boa governance. Portanto, é de ponderar, acho que é de acompanhar ao longo destes próximos anos a evolução em temas de sustentabilidade. Temos uma proposta diretiva sobre a Corporate Sustainability Due Diligence que está em discussão. Poderá vir ela então a evoluir e creio que o código deve estar atento a essas evoluções. E por fim, mesmo para terminar, uma referência muito breve também a algo talvez mais terra a terra, mais presente, que é o controle interno. É um dos temas em que o código poderá eventualmente poderá ponderar-se se merece uma revisão futura. O capítulo que nós temos, que hoje é o capítulo 7º sobre controle interno, teve várias inovações. Aquilo que já falámos aqui de risco, de comissão de risco, de inteligência artificial, está inserido nesse capítulo. Agora, até que ponto ele é satisfatório na forma como pede às empresas para informarem o mercado sobre os mecanismos de controle interno que têm instituídos, ou se aí merece alguma reflexão e evolução futura, é algo que eu também deixo aqui como um desafio a pensarmos e a começarmos a preparar no presente para o futuro. E é tudo o que vos queria dizer para já. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Rui. E é só pedir que terminasse a partilha de ecrã, por favor. Isto já Obrigada. está? Obrigado. Feito. Vamos então passar a palavra à doutora Mariana Fontes da Costa, que nos vai falar então o que é que muda no Código de Governo das Sociedades de 2023. Muito obrigada, Matilde. É com imenso gosto que participo hoje neste webinar para falar um pouco sobre as principais linhas em que assenta a revisão 2023 do Código de Governo das Sociedades do IPCG. Antes de começar a minha intervenção, gostaria de, muito brevemente, agradecer ao IPCG, que aqui está representado na pessoa do Dr. Duarte Calheiros, e à EEM, aqui representada na pessoa do Dr. Rui Gouveia, a iniciativa deste webinar, e gostaria de cumprimentar todos os presentes. A tarefa que me foi atribuída neste webinar foi a de partilhar um pouco aquilo que muda com a revisão de 2023 do Código de Governo das Sociedades do IPCG. Em linhas gerais, parece-me que será correto afirmar que a revisão de 2023 do Código de Governo das Sociedades é, sobretudo, uma revisão de continuidade. Continuidade no sentido em que se mantém a identidade do Código e no sentido em que se procura honrar o percurso que foi traçado, quer pelo Código, quer pelos 5 exercícios de monitorização até à data decorridos, em matéria de governança das sociedades. O novo Código que resulta da revisão de 2023 passa das anteriores 53 recomendações para 60 recomendações, que estão desdobradas em 84 sub-recomendações, conforme resulta da tabela de recomendações múltiplas que aqui é visível e que se encontra disponível para consulta no site do IPCG, dentro do separador Governo das Sociedades e do subseparador Documentos Complementares. Em termos concretos, os trabalhos de revisão centraram-se em 2 objetivos. Por um lado, procurou-se atualizar e aperfeiçoar o texto em vigor, nos casos em que tal se justificava, e para isso teve-se em consideração, sobretudo, a realidade que foi apurada na monitorização, nos exercícios de monitorização decorridos e nas alterações da lei. Por outro lado,
procurou-se também assegurar que o novo texto do Código refletisse os desenvolvimentos, entretanto, verificados, quer ao nível da dinâmica nacional, quer ao nível da dinâmica internacional, em termos de evolução das melhores práticas de governação societária. E foi no equilíbrio entre estas duas linhas que se procurou traçar aquilo que é agora a nova versão do Código de Governo das Sociedades na revisão de 2023. Tributários deste primeiro objetivo, e refiro-me ao objetivo de atualização e aperfeiçoamento do texto em vigor, são a eliminação da anterior recomendação 152, que era a recomendação relativa ao dever de comunicação pelo órgão de administração ao órgão de fiscalização dos resultados de procedimento interno de verificação das transações com partes relacionadas. Ela foi desde o seu início considerada genericamente como não aplicável em sede de monitorização, por ter ficado prejudicada em face da nova redação do artigo 249-A, número 1 do Código dos Valores Mobiliários, e desaparece agora, como era expectável e até exigível, no texto de 2023. Uma outra alteração que se prende ainda com esta preocupação de atualização do texto em vigor resulta da modificação da anterior recomendação 124, atual recomendação 224, em matéria de comunicação de irregularidades, porque o conteúdo da recomendação 124 foi, entretanto, objeto de consagração legal, através da Lei nº 93/2021, de 20 de dezembro. À luz da nova redação, determina-se que as sociedades adotam uma política de comunicação de irregularidades que explicite as principais regras e procedimentos a serem seguidos perante cada comunicação e um canal de denúncia interno que inclua o acesso também por não trabalhadores. Portanto, há aqui uma opção do Código ao nível de uma possibilidade que é deixada em aberto pela lei nos termos previstos na lei aplicada. Uma outra alteração que resultou também de uma modificação legislativa prende-se com a matéria do voto plural. Constava da revisão de 2020, da recomendação 2.1, que a sociedade não deve fixar um número excessivamente elevado de ações necessárias para conferir direito a um voto, dizendo a parte final, devendo explicitar no relatório do governo a sua opção, sempre que a mesma implique um desvio ao princípio de que a cada ação corresponde um voto. Parece-nos que, com a consagração do voto plural, na revisão do Código de Valores Mobiliários, deixamos de estar aqui perante um princípio de que a cada ação corresponde um voto, razão que motivou a alteração de redação na atual recomendação 3.1, em que se fala numa opção sempre que a cada ação não corresponde a um voto, e deu origem a uma nova recomendação, a recomendação 3.2, que não encontra equivalente nas redações anteriores, que determina que a sociedade que tem emitido ações com direito especial ao voto plural deve identificar no relatório de governo as matérias que, por previsão dos estatutos da sociedade, estão excluídas do âmbito do voto plural. Estamos aqui em matéria de informação ao nível de alterações legislativas, entretanto, ocorridas. Especialmente tributárias. Portanto, até agora mencionei sobretudo as atualizações que decorreram de alterações legislativas, desde a revisão de 2020 até ao atual texto de 2023. Especialmente tributárias do diálogo com as empresas em sede de monitorização, são as alterações com vista ao aperfeiçoamento que mencionava no início da minha intervenção, às recomendações anteriores 3.6, 5.2.3 e 4.2.1. Refiro-me especificamente ao nível das recomendações 3.6, ao facto de, enquanto anteriormente se previa que o órgão de fiscalização avalia e pronuncia-se sobre as linhas estratégicas e a política de risco previamente à aprovação final pelo órgão de administração, a nova redação separa de forma mais vincada as duas realidades, determinando que o órgão de fiscalização toma conhecimento das linhas estratégicas, reforço que ainda previamente à sua aprovação final pelo órgão de administração, portanto isto foi uma opção recomendatória mantida na nova redação, mas toma conhecimento das linhas estratégicas e avalia e pronuncia-se sobre a política de risco.
Esta modificação prende-se com, enfim, de alguma forma, o objetivo é ir ao encontro das principais competências do órgão de fiscalização, daquilo que é o seu âmbito de atuação. Uma outra modificação que resultou deste diálogo profícuo com as emitentes em sede de processos de monitorização resulta eu diria que a extinção da recomendação 523, porque me parece que é mais do que uma mera adaptação, e da sua substituição por uma nova recomendação, ainda que na mesma matéria, que é a atual recomendação 623. Enquanto na revisão de 2020 se previa que para cada mandato a Comissão de Remunerações ou a Assembleia Geral deveria aprovar o montante máximo de todas as compensações a pagar ao membro de qualquer órgão ou comissão da sociedade em virtude da respectiva cessação de funções, a atual recomendação 623 vem estabelecer um dever de informação, determinando que a sociedade divulga no relatório do governo ou no relatório de remunerações a cessação de funções dos membros dos órgãos ou comissões da sociedade, devendo indicar os montantes de todos os encargos da sociedade relacionados com a cessação de funções a qualquer título no exercício em causa. Pareceu-nos que as preocupações de transparência associadas a esta recomendação estariam assim plenamente acauteladas, plenamente protegidas, não se criando aqui um constrangimento prévio que poderia não ser o mais adequado para lidar com imprevistos que pudessem ocorrer em contextos de mandatos e que limitariam à partida as opções e as atuações das empresas. Uma última recomendação, que em grande medida é também tributária deste diálogo aberto, é a recomendação 421, que prevê que nos casos em que o Presidente do Conselho de Administração não é independente, que os administradores independentes, ou se não existirem em número suficiente, os administradores não executivos designam entre si um coordenador dos administradores não executivos. Entendeu a Comissão de Revisão que as preocupações de boas práticas associadas a esta recomendação 421, na realidade de algumas das empresas monitorizadas, poderiam ser igualmente ou até de forma mais adequada e profícua preenchidas com aquilo que é agora expressamente previsto e que já era aceito anteriormente em sede de explain, ao nível da monitorização, com a possibilidade alternativa de a sociedade fixar um mecanismo equivalente que assegure aquela coordenação. Sublinho aqui que estamos a falar de um mecanismo previamente fixado de coordenação que tem de resultar, ou que é expectável, que resulte de alguma forma formalizado e com um grau de regularidade que permita acomodar as preocupações associadas à indicação, à nomeação ou à designação, para usar o termo da recomendação, do coordenador dos administradores independentes. Uma modificação que perpassa todo o texto da revisão de 2023, sem verdadeira dimensão de inovação substantiva, foi a preocupação que a Comissão teve de incluir, sempre que possível e adequado no texto das recomendações, as clarificações quanto às dúvidas de interpretações que foram sendo identificadas ao longo destes 5 exercícios, aliás, destes 4, o último já foi pós-aprovação do Código, ao longo deste exercício de monitorização, no contacto com as empresas, e que estavam agora até, em grande medida, compiladas na nota interpretativa número 3, nota interpretativa esta que é revogada com a entrada em vigor do Código de Governo das Sociedades na versão de 2023. Portanto, estes contributos interpretativos foram sempre que possível incluídos no texto do Código, até para simplificar e tornar mais amigável o exercício de avaliação por parte das empresas do efetivo acolhimento. Aqueles contributos que, pela sua natureza, não têm não são adequados ou não gozam não devem ser acolhidos no texto do Código, porque não gozam dessa dignidade ou porque é excessivamente complexo ao nível da própria natureza de um texto que se pretende recomendatório, foram compilados num novo documento complementar, que foi designado de Guidelines, e que se pretende que seja um repositório dinâmico sobre os contributos da interpretação e de densificação das boas práticas que a experiência dos exercícios futuros de monitorização vai permitindo criar.
À semelhança do que acontece com a tabela das recomendações múltiplas, também este documento se encontra disponível exatamente no mesmo subseparador dos documentos complementares no site do IPCG. Com um propósito ainda de simplificação também, eliminou-se o glossário, por se entender que a experiência acumulada ao longo dos últimos anos permitia já uma suficiente apreensão dos conceitos nele apresentados. Portanto, reforço que não há aqui nenhuma opção ideológica de neutralização do conteúdo do glossário, muito pelo contrário, o que está aqui em causa é a convicção de que há uma apreensão dos conceitos que dele constam, que tornou, de alguma forma, despiciando a necessidade da existência desse glossário inicial. E isto explica que se tem entendido continuarem a ser merecedores de esclarecimento os conceitos de comissões e os conceitos de quadros dirigentes, que foram mantidos em nota de rodapé, no próprio código, da primeira vez que estes conceitos são utilizados. Em termos formais, são de sublinhar 3 alterações da maior relevância. Primeira alteração: os princípios foram renumerados e são agora sempre identificados por uma letra, que é antecedida pelo número do capítulo em que o princípio se insere, em numeração romana, e pelo número do subcapítulo em numeração árabe. O exemplo está aqui, no caso do capítulo 2, que tem apenas um único princípio. Na revisão de 2020, este princípio não tinha qualquer letra, porque se entendia que, sendo princípio único, não havia essa necessidade de identificação, mas pareceu à Comissão que, ao introduzir um elemento alfabético em todos os princípios, isto permitiria eliminar quaisquer dúvidas na distinção ou eliminar a potencial confusão que pudesse existir entre princípios e recomendação, na medida em que às recomendações estão associados apenas elementos numéricos e aos princípios está sempre associado um elemento alfabético. E, portanto, qualquer menção da qual conste um elemento alfabético é inquestionavelmente um princípio. Qualquer elemento textual do qual não conste um elemento alfabético é uma recomendação. Atendendo à relevância da distinção entre princípios e recomendações ao nível do próprio processo de monitorização, pareceu-nos que isto poderia ser uma modificação que pudesse facilitar de alguma forma o primeiro contacto com o código. A inclusão de um capítulo primeiro, que fez referência ao Rui na intervenção anterior, promoveu ou provocou uma alteração formal de que os juristas normalmente não gostam especialmente, que foi a renumeração de todas as recomendações. Genericamente, e de forma a procurar aqui facilitar o trabalho de quem lida com o código no seu dia-a-dia, o que aconteceu genericamente foi que as recomendações avançaram todas um capítulo. E, portanto, com algumas alterações de recomendações novas, podem ver aqui, o que estão a ver é a imagem da primeira página da tabela de correspondência de recomendações. A recomendação que atualmente é 211 correspondia à anterior 111. A recomendação que atualmente é 221 correspondia à anterior 121. A 222 correspondia à anterior 122. Portanto, o primeiro exercício a fazer é avançar um capítulo com alguns ajustes, para tentar, de alguma forma, auxiliar neste trabalho de adaptação ao novo código e a esta nova numeração. Foi elaborada uma tabela de correspondência das recomendações, que é o terceiro documento complementar, que se encontra também disponível exatamente no mesmo local onde estão disponíveis os outros 2 documentos. Sucedeu-se também, e esta é uma alteração formal com preocupações substantivas, ou a questão subjacente, preocupações substantivas, procede-se a uma reorganização sistemática dos anteriores capítulos 3 e 4, com o propósito de reforçar a visão unitária do órgão de administração e um princípio de responsabilidade global do board. Assim, enquanto o anterior capítulo 3 se dedicava à matéria da administração não executiva e fiscalização, e o capítulo 4 à matéria da administração executiva, agora o capítulo 4 dedica-se à matéria da administração e é subdividido em 2 subcapítulos: órgão de administração e administradores executivos, órgão de administração e administradores não executivos. E o capítulo 5, ou 5º, dedica-se especificamente à matéria do órgão de fiscalização. Centro agora, na parte final da minha intervenção, a atenção nas modificações substantivas mais relevantes do Código de Governo das Sociedades.
Aquela que é mais imediata é a inclusão de um novo capítulo primeiro, com o título Relação da Sociedade com Acionistas, Partes Interessadas e a Comunidade em Geral. Este capítulo primeiro é composto por 3 princípios e por 2 recomendações. A recomendação 1.1, que não é, na sua essência, nova, ela resulta, em larga medida, é tributária da anterior recomendação 4.3, que foi já introduzida na revisão de 2020 como uma primeira manifestação de preocupação do Código com a temática da sustentabilidade. Integralmente nova é a recomendação 1.2, que determina que a sociedade deve identificar as principais políticas e as principais medidas adotadas no que respeita ao cumprimento dos seus objetivos ambientais e sociais. Quanto a esta recomendação, salientar que ela pressupõe uma atuação concertada em 2 momentos. É isso que resulta, parece-me claro, do texto da recomendação. 2 momentos esses que são cronologicamente sequenciais. Num primeiro momento, a sociedade deve fixar os objetivos ambientais e sociais que se propõe a alcançar. Num segundo momento, a sociedade deve determinar quais são as principais políticas e as principais medidas que irá adotar para assegurar o cumprimento desse objetivo. Respondendo a uma questão que tem sido frequentemente colocada no contacto que temos tido com as emitentes no que diz respeito a esta revisão de 2023, da natureza do relatório do relatório do Governo Societário, e parece-me que da natureza da própria redação da recomendação, resulta que não está, nem pode estar aqui em causa um relato exaustivo, ou sequer um relato muito desenvolvido sobre as políticas e as medidas de promoção da sustentabilidade, dos objetivos ambientais e sociais da empresa. O âmbito natural desse relato desenvolvido é o relatório de sustentabilidade. E, portanto, o que se pretende aqui é eleger os pontos de maior relevância no compromisso da empresa com a sustentabilidade ambiental e social e no modo como esse compromisso é implementado em cada exercício, tendo essa eleição, essa identificação para o investidor externo que lê o relatório, tendo que ter essa informação da leitura do relatório do Governo das Sociedades, ou podendo essa informação ser eventualmente complementada, se a sociedade assim entender que é útil, por uma remissão genérica para o relatório de sustentabilidade. A temática da sustentabilidade não se esgota neste capítulo primeiro. Ela volta a assumir uma relevância recomendatória, diria que central, no capítulo 7º, nas recomendações 7.7 e na recomendação 7.8. Quanto à recomendação 7.7, sublinhe-se que a mesma pressupõe a instituição, é um verbo utilizado, e dir-se-á que formal, de procedimentos que promovam 3 finalidades que são integradas. Uma primeira finalidade de coligir e processar dados relacionados com a sustentabilidade ambiental e social. Uma segunda de, com base nessa recolha, alertar o órgão de administração acerca dos riscos em que a sociedade esteja a incorrer, e embora a recomendação não o diga, parece pressupor-se que riscos em matéria de compromissos ambientais e sociais, é esse o âmbito de regulamentação, o âmbito da própria recomendação. Aliás, os demais riscos estão previstos em recomendações anteriores. E, num terceiro ponto, propor estratégias para a mitigação desses riscos. Há aqui, de alguma forma, já uma preocupação de preparar a realidade empresarial para aquilo que é expectável que venha a acontecer com a transposição da diretiva da due diligence. Por sua vez, a recomendação 7.8 estabelece que a sociedade deve incluir no seu relatório do governo os elementos que permitam ao investidor externo, e é sempre este o ângulo de análise da monitorização, perceber o modo como as alterações climáticas são consideradas na organização e o modo como a análise do risco climático é ponderado nos processos de decisão. Haverá, e admito que possa ser difícil, no contexto do relatório do governo, uma segmentação rígida entre a recomendação 7.7 e a 7.8,
caberá à equipa de monitorização, no contexto de uma exposição geral, da qual resultem elementos que nos permitam concluir pelo acolhimento de ambas as recomendações, fazer essa análise global e, portanto, em nada isso fica prejudicado ao nível da segmentação depois no exercício de monitorização do acolhimento de uma ou de ambas as recomendações. Ainda no âmbito da temática da sustentabilidade, sublinhar a muito subtil, mas relevante diferença de redação, que poderá passar despercebida, entre a recomendação, a anterior recomendação 711 e a atual recomendação 811, enquanto a recomendação 711 se referia especificamente, ou dizia especificamente que o regulamento interno do órgão de fiscalização deve impor que este fiscaliza a adequação do processo de preparação e divulgação da informação financeira pelo órgão de administração, é de notar que esta delimitação à divulgação, à preparação e divulgação de informação financeira desaparece na atual recomendação 811, alargando assim o seu âmbito de aplicação à informação em geral, seja ela financeira, seja ela não financeira. Por fim, de destacar duas outras novidades muito relevantes na disciplina do Código de Governo das Sociedades na revisão de 2023, que já não se integrarão, pelo menos de uma forma imediata, sob a bandeira, sob a preocupação da sustentabilidade. Uma primeira encontra-se na recomendação 7.2, que preconiza a autonomização de uma comissão especializada ou de um comitê composto por especialistas em matéria de risco, que reporte regularmente ao órgão de fiscalização. Resulta do texto da recomendação que a sociedade pode optar por uma de duas possibilidades. Primeira possibilidade, criar ou autonomizar uma comissão em matéria de risco, e sendo uma comissão, e como resulta do conceito de comissão que está em nota de rodapé no Código, ela terá de ser composta maioritariamente por membros de órgãos da sociedade. Este é o critério para estarmos perante uma comissão de risco. Para os casos em que a empresa entenda que esta não é a prática de governance que melhor responde às suas especificidades, então entendeu-se que, em alternativa e com um preenchimento adequado das finalidades subjacentes a esta recomendação e esta autonomização da Comissão de Risco, entendeu-se que, em alternativa, a empresa poderá optar por criar um comitê de risco. Trata-se de um comitê com competências autonomizadas em matéria de risco, que, não sendo composto por uma maioria de membros de órgãos da sociedade, esse é o conceito de comissão, tenha na sua composição membros com competências, com conhecimentos adequados em matéria de risco, seja em virtude da formação académica, seja em virtude da sua experiência profissional ou de ambas. É este o conceito de especialistas a que se pretende remeter aqui, aliás, na senda da redação de algumas disposições normativas do Código das Sociedades Comerciais. Portanto, estamos a falar aqui de membros com conhecimentos adequados em matéria de risco, seja por força da sua formação profissional, seja por força da sua formação académica. Embora a recomendação não esclareça qual é o alcance da expressão especialistas, não parece ser seu propósito exigir que os mesmos sejam externos à sociedade, podendo fazer perfeitamente parte dos seus quadros de profissionais. De notar que, nos casos em que a sociedade opta pelo comitê de especialistas e, portanto, não pela comissão de risco, o acolhimento da recomendação implica ainda, da parte deste comitê, o dever de reportar regularmente ao órgão de administração, e esse dever tem de resultar claro do relatório do Governo para efeitos de monitorização e de eventual acolhimento desta recomendação 7.2. Uma última novidade, a que fez menção o Rui, encontra-se consagrada na recomendação 7.9, diz respeito à recomendação de que a sociedade informe no relatório do Governo sobre os termos em que utilizou mecanismos de inteligência artificial como instrumento de tomada de decisões pelos órgãos sociais. Portanto, esta recomendação tem um âmbito claramente restrito, limitando o dever de informação aos casos em que a utilização destes mecanismos de inteligência artificial foram adotados em sede de tomada de decisões pelos órgãos sociais. Daí que seja expectável que, num primeiro momento, o acolhimento desta recomendação passe em larga medida ou com frequência pela prestação de informações em sentido negativo, ou seja, no sentido que não foram utilizados estes mecanismos. Não obstante, com esta recomendação, não só se promove
uma preocupação que eu diria propedêutica de fomentar a reflexão das empresas para este tema da inteligência artificial e para o tema dos seus riscos, como se prepara o Código de Governo das Sociedades para o que expectavelmente será uma alteração rápida do paradigma social nestas matérias. Estamos a falar de uma revisão que acabou de entrar em vigor, que é expectável que perdure por 2, 3 exercícios de monitorização e, portanto, acomoda-se e acautela-se desde já sob a forma de um dever de informação, ou sobre uma recomendação de informação, a ponderação sobre os riscos associados à utilização da inteligência artificial nos processos decisórios e sobre os mecanismos utilizados para a atenuação desses riscos. Muito obrigada pela vossa atenção e termino assim a minha apresentação. Muito obrigada, Mariana. Passamos então agora para o Dr. Abel Sequeira Ferreira, que nos vai falar sobre o Código de Governo, sustentabilidade e o novo Corporate Governance. Muito obrigado, Matilde. Boa tarde a todos. Permitam-me que saúde e dirija um agradecimento especial aos oradores de hoje, aos meus colegas e amigos, pelas excelentes intervenções e, sobretudo, reflexões que já tiveram a generosidade de partilhar connosco. O Rui Gouveia, meu colega na direção da AM, que nos recordou muito oportunamente que o Código deve constituir um mecanismo de competitividade das empresas, do desenvolvimento do mercado, e que acrescentou que deve ser, aliás, como toda a regulação em geral, manageable. O Duarte Calheiros, que está aqui com o seu chapéu de IPCG, mas que quer também cumprimentar na sua qualidade de presidente de um dos órgãos de governo da AEM. O Rui Pereira Dias, amigo e companheiro desta jornada do Código. E em relação ao Duarte Calheiros e ao Rui Pereira Dias, porque temos aqui um bocadinho de tempo, estamos adiantados em relação à hora, eu já tive a oportunidade de sobre ambos escrever num texto que vai ser publicado em breve, mas quero aproveitar esta oportunidade para publicamente dizer isto. O sucesso e consolidação na autorregulação do quadro de governo das sociedades em Portugal, assente nos processos de interpretação, de monitorização e de revisão do Código, que na verdade temos estado aqui neste final de tarde a congratular, apenas se tornou possível em virtude do exemplar funcionamento de um dos principais mecanismos que instituímos no protocolo que a AEM e o IPCG celebraram em 2018. Estou naturalmente a falar da CEAM, a Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização do Código, cuja composição, e devo fazer esse disclaimer, recordando, eu também faço parte. A CEAM revelou-se um mecanismo eficaz, flexível, resiliente, que soube concretizar na prática o ímpeto reformador de largo espectro que se lhe exigia, nas 3 dimensões essenciais que já referi, a interpretação, a monitorização e ainda que indiretamente a revisão do Código, mas os resultados alcançados, e é importante dizer isto publicamente, não teriam de todo sido possíveis sem o papel decisivo do Duarte Calheiros, que com sabedoria, cavalheirismo, tem sempre conseguido gerar os equilíbrios indispensáveis para colmatar e ultrapassar tensões que vão surgindo e que são normais nestes procedimentos, e sobretudo nas várias dimensões de um processo tão complexo e com um número de intervenientes tão elevado. E o mérito é igualmente do Rui Pereira Dias, pela forma exemplar como desempenhou as suas funções de diretor executivo da CEAM, que agora já não é, pela forma como também tão bem soube escolher a equipa que depois veio coordenar, e pela humildade e elegância com que geriu o complexo de relações e interações, por vezes muito labirínticas, com todas as partes interessadas. É este legado que a Mariana Fontes da Costa recebe enquanto nova diretora executiva da CEAM, designada com o total apoio da AEM, legado que está muitíssimo bem entregue nas suas mãos, como muitos de vós tiveram a oportunidade de testemunhar ao longo do conjunto de reuniões que se realizaram nos últimos meses
a propósito do processo de monitorização relativo aos relatórios apresentados em 2023, e conforme agora, novamente, se confirmou na excelente apresentação que acabou de nos fazer, numa demonstração exímia de conhecimento e capacidade de síntese, e que permitam, que chame a vossa atenção para isso, é também um roadmap fundamental que vincula a CEAM, porque ele é o resultado das discussões internas que nós temos tido na CEAM, e, portanto, vincula a CEAM relativamente à interpretação, às posições que vão ser consideradas e à atitude que a CEAM terá perante as questões, as dúvidas, as preocupações, as divergências que possam surgir por parte das empresas. Perdão. A Mariana disse coisas muito importantes, que todos estaremos sempre, obviamente, disponíveis para ajudar a esclarecer, mas julgo que será certamente muito útil a partilha deste vídeo e que o mesmo seja visto e revisto pelas vossas equipas, em especial, de facto, nesta parte que a Mariana Fontes da Costa acabou de apresentar. Tudo isto, no fundo, nesta introdução um bocadinho de improviso, para vos dizer que se esta revisão do código significa, de facto, e na minha perspectiva significa, uma alteração substancial do mesmo, no plano das estruturas, no plano dos mecanismos que acompanham o código, podem contar com a segurança, a transparência, a estabilidade e a continuidade que caracterizaram os últimos 5 anos de trabalho. Eu vou compartilhar a minha tela. Digam-me, por favor, se houver alguma dificuldade na respectiva visualização. E vou fazê-lo porque tenho alguns slides com que pretendo acompanhar as ideias que quero partilhar convosco e que, como verão, são muito parcimoniosos em número, em conteúdo, e pretendem apenas pontuar a meia dúzia de reflexões e preocupações que vos quero deixar. O primeiro aspecto que me parece importante destacar e recordar é que o Código de Governo, que aqui nos trouxe neste final de tarde, constitui soft law. Às vezes temos alguma tendência para o esquecer, mas estamos a falar de um texto recomendatório, cujo não acolhimento tem como sanção principal a eventual reação adversa do mercado e dos investidores. Código que, conforme o Rui Gouveia há pouco mencionou, e não me canso de enfatizar essas palavras, deve constituir um mecanismo de desenvolvimento do mercado e de competitividade das empresas. Ou seja, ao contrário do que por vezes ouvimos dizer, não me parece que as empresas tenham de correr atrás do código. Não. O código é que tem de encontrar o justo equilíbrio que permita funcionar e ter sucesso como instrumento de desenvolvimento, como mecanismo de competitividade. E julgamos, eu, o Pereira Dias, a Mariana Costa, na Comissão de Revisão do Código, obviamente muito devedores de todas as conversas que tivemos com inúmeros stakeholders, que conseguimos encontrar esse justo equilíbrio. Não perdendo de vista nunca que mesmo quando não é completamente independente de qualquer tipo de legislação vinculativa, como é este o caso, a inclusão de matérias em soft law permite assegurar de forma autónoma um adicional de flexibilidade em matérias para as quais a lei geral não encontra muitas vezes as soluções mais conformadoras da variedade das situações concretas que se pretende abranger, ou não consegue responder com a necessária rapidez e adaptabilidade às necessidades dos agentes económicos em geral e das empresas em particular. A soft law pode e deve funcionar como antecâmara de produção legislativa, antecipando legislação vinculativa, sim, por via da construção de consensos anteriores à respectiva formulação definitiva, e nesse sentido a soft law constitui uma fase preparatória da hard law e assume uma natureza pré-legal, ou, não menos importante, senhoras e senhores, a soft law e a inclusão de matérias em soft law pode contribuir para postecipar a necessidade de hard law em relação a temas que já saibamos terem merecido
a atenção do legislador ou do regulador, como na revisão recente foram os casos da sustentabilidade e da matéria da inteligência artificial. Ademais, à soft law está associada, como há pouco vos referia, uma flexibilidade que permite uma evolução mais ágil e, portanto, uma transformação de matérias em hard law pode trazer consigo problemas de rigidificação que inibam depois a evolução das melhores práticas que, através da inclusão das matérias do código, de algum modo, conseguimos assegurar. E, portanto, sim, a inclusão de matérias novas do código, mesmo quando se sabe que essas matérias vão ser objeto de intervenção legislativa, tem um elevado valor acrescentado e é benéfico, genericamente, não só para os investidores, mas igualmente, na maior parte dos casos, também para as empresas. Bom, eu fui de alguma forma chamado a falar-vos de sustentabilidade. Confesso que não queria. Estou cansado do tema, julgo que estamos todos cansados do tema, apesar de irmos ter de viver com ele durante muitos anos e muitas décadas. Mas, de facto, é incontornável falarmos de sustentabilidade quando falamos hoje de governo das sociedades. De que é que falamos quando falamos de sustentabilidade? Bom, como o Rui Pereira Dias recordava num escrito recente, a palavra sustentabilidade, a que podemos chamar um palavrão de polissémica, tem, na verdade, neste contexto em que a utilizamos e em que a ela nos referimos, um significado específico. Trata-se do cumprimento de determinados tratados internacionais, neste caso, de que aqui vou falar mais proximamente, em matéria de direitos humanos e de proteção do ambiente. A última década, como sabemos, foi caracterizada pela consciência desta importância da sustentabilidade neste sentido. O aquecimento global, o aumento dos eventos climáticos extremos, a pandemia, as guerras, incluindo esta mais recente, que se vai revelar extraordinariamente desafiante para todos nós, realçaram de forma exponencial a importância da sustentabilidade e a relevância para as sociedades, para as comunidades, da tomada de ações destinadas a alcançar os objetivos da Agenda 2030. E, portanto, já percebemos todos, não há como escapar, que a sustentabilidade, de tema anteriormente debatido apenas entre estudiosos e curiosos, passou a ser um tema extraordinariamente relevante, talvez o tema mais importante nas agendas das organizações e das empresas, porque as ações empreendidas pelos governos e reguladores, cada vez mais prementes, têm constituído os motores que contribuem para acelerar esse processo rumo ao desenvolvimento de uma economia mais sustentável e de baixas emissões. A Comissão Europeia tem vindo a introduzir vários regulamentos para orientar o comportamento dos atores do sistema nesta matéria e tendo feito com um duplo objetivo. Por um lado, tentando aumentar a comparabilidade entre as empresas, no sentido de favorecer as avaliações dos investidores ou de outras partes interessadas, e, por outro lado, procurando uniformizar o sistema regulatório dos diferentes Estados-membros, no sentido de procurar evitar que a regulação constitua um fator que possa desencorajar as empresas de se estabelecerem em Estados onde a regulação é mais rigorosa. É uma abordagem, como sabem, é uma abordagem que nós desafiamos, é uma abordagem que nos parece pôr em causa a competitividade das empresas na Europa, designadamente pelo ritmo a que estas intervenções estão a acontecer, mas a verdade é que estas intervenções existem, não vão parar, envolvem as empresas, são consideradas fundamentais e, dentro delas, há três que merecem destaque e que compõem um triângulo que, de facto, na minha perspectiva, vai alterar os mecanismos, a matriz e a forma como nós olhamos para o governo das sociedades. A primeira dessas intervenções é, naturalmente, a taxonomia. Não vou falar muito sobre a taxonomia, até porque lhe dedicamos
uma conferência ainda há cerca de 15 dias, mas a taxonomia, como saberão todos os que nos acompanham, é um sistema que classifica as atividades económicas de acordo com o seu grau de sustentabilidade ambiental e, em particular, que define rigorosamente uma lista de atividades verdes que contribuem para essa sustentabilidade, diferenciando-as daquelas atividades que a dificultam e estabelecendo requisitos em termos de desempenho ambiental para empresas ou para tipos de produtos financeiros. A segunda intervenção relevante da Comissão Europeia nesta matéria tem como objetivo incentivar sistemas de reporte destinados a melhorar a divulgação de assuntos não financeiros e, sobretudo, relacionados com as alterações climáticas. É uma matéria que evoluiu de uma primeira diretiva de relatórios não financeiros, a NFRS, a qual apresentava algumas limitações relacionadas com a normalização e comparabilidade da informação, para a muito nossa conhecida CSRD, que aguarda a respectiva transposição. Já agora, a este propósito, permitam-me que faça aqui um parênteses muito rápido para dizer o seguinte. Como é sabido, a AEM tem sempre defendido que nos processos de transposição das diretivas é importante que o Estado português tire o maior partido possível daquilo que é a margem de atuação e de flexibilidade que a própria diretiva lhe confere, mas que também olhe estrategicamente para o tema dos prazos da transposição e entrada em vigor da legislação transposta. Isso não significa, contudo, que o Estado português deva atrasar os trabalhos de transposição ou que deva conduzi-los de uma forma não conhecida das principais partes interessadas. E no caso específico da CSRD, é particularmente importante e vital que as empresas conheçam o mais cedo possível, independentemente de essa transposição e a entrada em vigor virem a acontecer mais tarde, eventualmente no limite do prazo, mas é crucial que as empresas conheçam o mais cedo possível quais são as intenções do Estado português relativamente ao conteúdo da transposição e relativamente ao modo como irão ou não aproveitar a margem de manobra que a diretiva dá para efeitos de transposição em aspectos tão distintos como o âmbito pessoal de atuação ou outros mais detalhados relativamente a mecanismos e procedimentos de atuação. A terceira intervenção, a que já me referirei com um pouco mais de pormenor, é a CS3D, a diretiva relativa à due diligence, e é do conjunto destes documentos, destes elementos, dessas intervenções, que me parece que vai nascer uma nova relação entre o governo das sociedades e a sustentabilidade, que, resultando destas intervenções regulatórias, poderá, por um lado, conduzir à existência de um verdadeiro governo das sociedades sustentável, ou governo sustentável das sociedades, enfim, aí está mais uma terminologia que se calhar teremos de discutir e assentar. Poderá eventualmente ter que conduzir a mudanças nos modelos e mecanismos de governação das empresas e, se calhar, em alguns casos, poderá motivar ou incentivar a que empresas alterem os seus próprios mecanismos e modelos de governo atualmente em vigor, e certamente fará com que todos tenhamos que ter um enfoque especial e muito mais aturado relativamente aos sistemas de controle e gestão de riscos, cada vez mais cruciais para a gestão de toda a complexidade com que somos confrontados, matéria que também tivemos o cuidado de ressistematizar no Código de Governo, precisamente para a tornar mais clara, mais acessível e um instrumento mais útil para a atividade e desempenho das empresas. Parece-me claro que a empresa cujo Conselho de Administração passa a tratar de questões ambientais, sociais e de governo, passa a ser uma empresa distinta daquela que era anteriormente, antes disso acontecer. A governação, a gestão das sociedades terá de estar preparada para os desafios que a sustentabilidade vai impor, enfrentar, e terá de estar preparada para mudanças contínuas do ambiente externo, que é cada vez mais mutável e ele próprio
não contínuo, mas descontínuo. Essas mudanças têm que ser lideradas nas empresas pela administração, e esse é um tema do governo das sociedades, e o governo das sociedades e a gestão estratégica vão ser elementos absolutamente essenciais para a integração da sustentabilidade no sistema corporativo em todos os níveis, recordando e sabendo que não é preciso recordar à maior parte de vós que uma das tarefas das administrações é a de envolver nestas matérias os diversos stakeholders e, portanto, seja por uma questão de gestão de risco para gerar valor a longo prazo, seja por maior adesão a questões éticas, a atenção aos stakeholders passa a revelar-se a partir daqui também um elemento absolutamente fundamental neste novo cruzar da sustentabilidade e do governo das sociedades. Bom, e porquê é que eu passo desta ideia de evolução da sustentabilidade, que vem de uma sustentabilidade as usual para uma sustentabilidade agora, com sentido de urgência, para a referência à CS3D e esta menção do livro do José de la Vega Garcia, Confusiones de Confusiones, que aliás tinha como subtítulo, recordo-vos, diálogos curiosos entre um filósofo agudo, um mercador discreto e um acionista erudito. Bom, porque na verdade a CS3D constitui o vetor e o vértice fundamental desta alteração substancial a que vamos assistir em matéria de governo das sociedades, mas ela vai provavelmente constituir também uma enorme fonte de confusão e de confusões. O objeto da diretiva, como sabem, é um conjunto de regras relativas a obrigações das empresas, bem como a responsabilidade pela violação dessas regras. Pretende-se garantir que as empresas cumpram o seu dever de respeito pelos direitos humanos, o ambiente e o bom governo, tanto diretamente como nas respectivas cadeias de valor. E, portanto, a proposta pretende, na prática, ampliar a responsabilidade dos administradores, que devem agir segundo critérios de chamada devida diligência. Contudo, como sabem aqueles que têm acompanhado melhor a discussão e a análise desta proposta de diretiva, não são fornecidas descrições específicas das obrigações que as administrações devem cumprir e a redação da generalidade dos artigos, e em particular daqueles que têm que ver com os deveres e com as responsabilidades, permanecem muito vagas, podendo deixar as administrações inseguras no desempenho das suas funções e contribuir para uma situação de uma certa paralisia ou de uma certa aversão ao risco, que é precisamente o contrário daquilo que se pretenderia neste momento em que a atividade das empresas, a atuação do setor privado é absolutamente essencial para carrear para a crise climática a inovação necessária para que lhe possamos fazer frente. Vai de certeza haver confusão quando trazemos para o plano da responsabilidade administrativa e de delito leal de natureza extracontratual temas e expressões típicas da responsabilidade contratual. Vai de certeza haver confusão se não for evidente se as novas obrigações, se é que são novas, se referem a deveres de resultado ou obrigações de meio. Se falamos de responsabilidade objetiva ou se falamos de responsabilidade dependente de culpa. Confusão, desde logo, na própria terminologia, porque a due diligence de que fala a diretiva, ou a proposta diretiva, não tem correspondência com a ideia que temos de due diligence enquanto processo de investigação que realizamos, por exemplo, nos casos de fusões e aquisições. Confusão porque não vai ser imediatamente evidente, ainda por cima porque as várias versões linguísticas nacionais dizem coisas diferentes, qual é o âmbito dessa due diligence, se o dever por cujo incumprimento a empresa poderá ser responsabilizada é apenas o de desenvolver e implementar uma estratégia de dever de diligência, ou se esse dever de diligência é afinal um dever complexo de due diligence, será afinal um dever de prevenção do dano, e se for esse o caso, com que extensão? Em qualquer caso, se este novo dever de diligência dos administradores é mesmo novo, se carece entre nós de intervenção legislativa, se não comporta já o dever geral dos administradores, plasmado no artigo 64 do Código
das sociedades comerciais. E, portanto, temos aqui um conjunto de problemas, podendo parecer essencialmente problemas técnico-jurídicos, de facto não são, vão ter um impacto decisivo na vida das empresas, das suas administrações, no conduzir da sua atividade e do seu negócio, na busca do seu propósito. E certo é que estas obrigações, seja qual for aquele que venha a ser o seu desenho final, serão estendidas a muitas empresas europeias, designadamente às cotadas, que passarão a ser responsáveis por obrigações que, não nos enganemos, à partida esperaríamos que vinculassem apenas ou sobretudo os Estados, e, portanto, onde os Estados falharam, procura-se agora que os Estados castigadores imponham às empresas um sucesso que eles próprios não conseguiram encontrar. E, portanto, vamos estar confrontados com três momentos essenciais. Há o momento atual da discussão do texto da diretiva, e a AEM muito tem trabalhado e muito tem contribuído para essa discussão, no sentido de procurar defender o melhor possível os interesses das empresas. Há o momento seguinte da transposição, e também aí estaremos presentes, como sempre, no sentido de procurar que a flexibilidade que a diretiva venha a oferecer e que se imagina que será escassa, ainda assim possa ser devidamente aproveitada pelo Estado português. E há depois um momento posterior de interpretação e de aplicação das regras, com base em formulações que certamente darão aso a muitas dificuldades interpretativas, e esse é verdadeiramente o momento em que o governo das sociedades, tal como o conhecemos, em princípio, terá de mudar. As dificuldades para pôr em prática a diligência devida com resultados positivos para o ambiente dos direitos humanos vão ser enormes. Dou-vos apenas um exemplo. Numa conversa recente com um colega estrangeiro, a propósito de uma empresa do setor automóvel, também estrangeira, alemã neste caso, era-me dito que, se a cadeia de valor implicar um primeiro nível, esta empresa tem de reportar relativamente a 200 empresas, 200 fornecedores. Se formos descendo e chegarmos a 10 níveis, no 10º nível estamos provavelmente a falar de um universo de 2 milhões de entidades, o que obviamente é absolutamente impossível, imponderado, absurdo e bizarro. E eu dizia-lhe, e digo-vos também a vocês, e o comentário vale o que vale, o exemplo é ótimo, só há aí um aspecto que não merece alguma discordância. É que quando estamos a falar da CS3D, já não estamos a falar do que é necessário reportar. Na CSRD, estamos a falar de reportes, estamos a falar de dar informação. Na CS3D, estamos a falar de fazer. Estamos a falar de facto, criar estratégias e políticas e mecanismos de devida diligência e de os executar. E, portanto, estamos a falar de um esforço que, por comparação, é muitíssimo superior e que, não se sabendo exatamente como definir o conceito de cadeia de valor, pode, de facto, arrastar as empresas para um labirinto absolutamente impossível de navegar. Bom, e então este novo governo das sociedades, e termino já, significa o quê? Na parte que me parece mais relevante para concluir, julgo que significa que esta cada vez maior superexposição que as empresas cotadas vão ter relativamente à regulamentação ESG obrigará a governação e a gestão das empresas a ter de responder de forma muito eficiente aos desafios relacionados com a velocidade das mudanças no ambiente externo. E para isso, e este é o ponto com que concluo, serão necessárias cada vez mais competências específicas nos vários níveis de governação. As due diligence, ou mesmo os relatórios não financeiros de que falávamos há pouco, são apenas alguns exemplos do quanto os mecanismos de governo vão precisar de ser atualizados e de quanto os requisitos e os deveres terão de ser adaptados para poder acolher e ir de encontro ao cumprimento dos novos deveres. Para que as melhores decisões estratégicas sejam tomadas, a governação deverá ter as competências necessárias para interpretar e compreender a informação ESG e para implementar respostas eficazes e consistentes às questões relacionadas.
Temos procurado recordar aos reguladores e aos legisladores que cada empresa possui peculiaridades que a diferenciam das demais e que a tentativa de uniformização e harmonização dos sistemas de governo de todas as empresas não é nunca uma solução ideal. E que não considera a singularidade das empresas, as suas características internas e os seus fatores contextuais. Vamos continuar a fazer esse trabalho. Cá estaremos para representar, para promover, para afirmar, para agir, para influenciar um ambiente mais competitivo, mas o certo é que a boa governação terá que ser capaz de encontrar respostas, se possível, ótimas para estes desafios que se colocam e, particularmente, de uma forma estratégica para clarificar e harmonizar as relações entre as empresas e os stakeholders, de forma a estimular um ciclo virtuoso, que permita aumentar a criação de valor acrescentado corporativo. Agradeço muito a todos a vossa presença e atenção. Espero voltar a encontrar-vos a todos em futuras iniciativas, de preferência com uma voz mais cristalina e audível. Desejo-vos uma boa semana de trabalho e, Matilde, deixo agora contigo o Q&A, se existirem perguntas, ou, não existindo, o encerramento da sessão, notando, embora que Eduardo Calheiros pediu para intervir. Muito obrigada. Sim, Duarte? Sim, duas palavras muito rápidas. Uma para agradecer ao Abel as palavras que me dirigiu a título mais pessoal. Agradeço sinceramente e sensibilizado, mas sinceramente também quero dizer que eu entendo que o trabalho que aqui tem sido feito é um trabalho de equipa, cada um aproveitando de cada um as suas melhores valências e aquilo que cada um pode dar tem dado a este projeto, que do qual tenho imenso orgulho em ter participado. Depois queria ainda deixar uma palavra que por lapso não referi expressamente, mas eu, enfim, creio que está entendido dentro das palavras que disse. É que em todo este processo das revisões do código tivemos sempre uma muito próxima e muito importante colaboração da CAM, que, como sabem, é um órgão, enfim, que nos tem ajudado em todo este processo do código do IPCG de forma muito próxima, não só do ponto de vista formal, também da aprovação do Código de Governo das Sociedades, da aprovação das suas alterações e do RAM, mas também em consultas aos mais variados níveis, dada a qualidade dos seus membros e a disponibilidade que sempre tiveram para este processo. E deixava aqui também uma saudação muito especial e muito amiga ao professor Pedro Maia, e especialmente com muito respeito por ele. Muito obrigado. Obrigada a nós. Algumas perguntas nós recebemos antecipadamente e foram respondidas ao longo da sessão pelos oradores, contudo temos aqui mais uma no chat Q&A que eu vou passar então a ler. O código faz referência que a sociedade de informação sobre as matérias de sustentabilidade, o que nos parece recair toda a responsabilidade ao órgão de administração na definição das políticas e medidas de sustentabilidade. A questão que coloco consiste no seguinte: como é tratada a sua materialização e fiscalização no seio das estruturas de governo e controle interno, tais políticas e medidas? Não sei se Rui, Mariana, Abel. E acrescenta, peço desculpa, acrescenta em especial das sociedades cotadas. Eu tenho todo o gosto em que a Mariana responda à pergunta. Não queria, contudo, deixar de agradecer à Matilde a excelente organização desta sessão. Mariana. Tentando responder à questão que foi colocada, isto para ter compreendido corretamente o seu âmbito, primeiro começar por dizer que, por exemplo, ao nível do capítulo 1º, e nomeadamente, por exemplo, na recomendação 7 e 8, o Código não toma, portanto, não identifica quem dentro, ou a quem dentro da sociedade competem as competências que ali estão determinadas. Portanto, há aqui uma preocupação até de deixar desta fase inicial de familiarização com
o tema e com as exigências da sustentabilidade, uma certa liberdade de organização interna, e se repararem, a recomendação 1.1 e 1.2 refere-se à sociedade explícita e a sociedade identifica. Aliás, ao nível da recomendação número 1, dizer que essa foi uma opção de alteração da redação face à redação anterior, que previa especificamente uma competência diretamente atribuída. Dizer também que de alguma forma houve aqui também uma preocupação de ir ao encontro daquilo que resulta das opções legislativas expectáveis em matéria de due diligence, e portanto há aqui um papel central que tem vindo a ser atribuído pela União Europeia ao órgão de administração, ao nível da responsabilização por estas matérias, e que se reflete nomeadamente e sobretudo na recomendação 7, ao dizer que há 2 níveis de atuação, um primeiro nível de coligação e de reporte para o órgão de administração, com eventuais análises ao nível da sua mitigação, e dizer que, quanto ao nível da monitorização e da fiscalização, dizer que ela resulta desde logo diretamente, como procurei mencionar, na recomendação 8.1, quando se fala da competência que deve estar prevista no regulamento do órgão de fiscalização sobre a competência do órgão de fiscalização para avaliar a preparação e a divulgação da informação, seja ela financeira e não financeira. Aqui é uma competência diretamente atribuída ao órgão de fiscalização, que deve estar prevista, aliás, no próprio regulamento, portanto atribui-se-lhe esse peso e essa dimensão, e dizer que não foi de todo inócua ou impensada a opção do código de incluir 2 recomendações em matéria de sustentabilidade no capítulo relativo ao controle interno, que é de alguma forma revelador desta preocupação ou desta consciência que existe da parte deste exercício de autorregulação, de que se trata de uma matéria que implica um funcionamento integrado e integral entre os diferentes órgãos da sociedade. Eu espero ter de alguma forma respondido, não sei se querem acrescentar alguma coisa. Creio que estão todos satisfeitos. A mim cabe-me agradecer em nome da AEM e, ao IPCG, e do IPCG, aos nossos oradores, bem como à nossa audiência, por terem estado connosco. Recordo que podem seguir as iniciativas da AEM através do nosso site e redes sociais. Muito obrigada e votos de uma excelente semana.